Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 38. A paz do Senhor, meu povo, bom dia! Glória a Deus, vamos lá? Vamos começar? Gênesis 38, a história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu e a engravidou e deu luz a um filho, e ele deu o nome de Tornou a gravidez e teve um filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Eir, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Eir, o filho mais velho de Judá. Por isso matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão e cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e lhe dê descendência do seu irmão. Mas Onã sabia que se a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele visse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passando o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tima, o seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tima para tosquear as suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto seu rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? E disse ele: eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixa alguma coisa como garantia até que mande? Disse Judá: que garantia devo lhe dar? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver a mulher a sua garantia. Mas ele não a encontrou. Perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não tem nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que ela não tem nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique com ela com o que lhe dei. Não quero os tronos que tomemos os objetos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela um cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, dissera Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na prostituição ficou grávida. Disse Judá: traga-me para fora para queimá-la viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao seu sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou:
Veja se o Senhor reconhece de quem pertence este selo, e o cordão e este cajado. Judá o reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-lo entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando ela chegou à época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Quando ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e lhe deu o nome de Zerá. Meu Deus. Gente, a minha luz, ela simplesmente não está ligando. Já fiz de tudo aqui. Hoje nós vamos ficar no escurinho. Eu até demorei a começar, porque eu tô até tentando ligar aqui de novo. A luz faliu. Mas eu acho que tá dando pra ver, não? Foi. Não vou ficar estressando com luz, não. Olha, que confusão! Gente, eu acho muito legal esse livro de Gênesis, porque é uma confusão atrás da outra. Vocês têm noção? Na cultura judaica era o seguinte: se um homem morresse e não desse filhos à sua mulher, o irmão dele tinha que assumir. Só que os filhos do irmão, eles eram do outro irmão que morreu e não dele. Entendeu? A confusão. Então, Judá tinha um filho e ele deu o filho em casamento para Tamar. Só que Deus ficou muito chateado com o filho de Judá. E ele foi lá e matou o filho de Judá. E a sua esposa não engravidou. Você tem luz própria, Polly? Ai, sem Alice. Tá bom, amém. Hoje é muito engraçado você. Terrível. Você tem luz própria. Vambora, então, no escurinho do cinema. Hoje tá todo mundo assim, ó. Vamos ter que esforçar pra me ver, porque a luz aqui, sei lá o que aconteceu. Mas vambora. Você tem luz própria. Gostei dessa. Então, Judá, ele deu o filho dele em casamento para Tamar e já era. Como o filho dele morreu, o segundo filho assumiu. E aí, o que aconteceu? Quando ele tinha relação com ela, ele fazia o coito, tal do coito interrompido. Porque ele estava com raiva e ele não queria dar um filho para ela, porque o filho não seria dele. Todas as vezes que ele tinha relação com ela, o filho seria como se fosse o sobrinho dele. Poliana, mas que confusão. É igual quando Sara teve o filho de Agar, né? Obrigada, viu, meninas? Tá todo mundo falando que tá dando para ver bem. Que bom. Igual quando Sara teve filho de Agar. Nossa, Sara teve filho? Sim, era para ser dela, né? Então, Agar foi começar a se achar para dona e aí deu uma confusão na vida dela. E nesse caso aqui, Tamar já tinha casado com o segundo filho. Só que Deus ficou com raiva do segundo filho porque ele estava evitando a descendência. Deus tinha um projeto com Judá. Vocês perceberam? Jesus nasceu da tribo de Judá. Se ele não engravidasse, como que ia ser? Deus não, os planos de Deus são perfeitos. O que Deus fez? Matou o segundo filho de Judá. Só que Judá ficou com medo, porque ele só tinha 3 filhos. Aí ele falou, não, vai viver na casa do seu pai. Quando o meu filho crescer, eu te dou o terceiro em casamento. Porque isso era costume. Só que ele achou que a Tamar, que era a viúva negra. Só que não era. Eram os filhos de Judá que eram iníquos. Aí ele ficou com medo do filho dele morrer e ele, escondeu o filho dele. Só que essa Tamar descobriu que ele estava passando, o sogro dela estava passando na cidade. Ela tirou as roupas de viúva, porque antigamente uma viúva usava preto. Ela botou a roupa colorida e ela cobriu o rosto dela e foi pra beira da estrada. Meu Deus, gente, ela se prostituiu. Meu Deus, que pesado, né? Ela falou, eu quero um filho. Porque o filho, né, era o que cuidava da mãe, estava ali por perto. Então ela tinha que ter alguma família. E ela foi lá e ela se deitou com o sogro. No que ela se deita com o sogro, ela fica grávida de gêmeos. Quando ele tem a notícia de que ela se prostituiu e estava grávida de gêmeos, ele pensou,
Eu devia ter dado meu filho pra ela, mas não, tô com medo do filho morrer. E aí ele falou, vou mandar queimá-la. Aí ela mostra. Olha aqui, ó. Olha aqui de quem é. Ela levanta o bordão de ouro dele, né? E ela mostra, olha aqui, ó, de quem que eu me prostituí. Foi de você. E ele falou, de verdade. Você foi mais honesta que eu, porque eu deveria ter cumprido o que é o costume ter te dado meu filho. E ali a Bíblia diz que eles não tiveram mais relação. Mas ela teve os filhos dela. Que era o que ela queria ter os filhinhos dela. Gente, era muito complicada a vida de uma mulher. Muito complicado. Meu Deus do céu. Ela teve 2 maridos, ainda teve que se deitar com o sogro. Meu Deus do céu. Ele não se deita mais com ela. A respeito pelo que aconteceu. A Bíblia não diz isso, dona Rebeca. A Bíblia diz que ele nunca mais se deitou com ela. Mas tá ali, ó, teve 2 filhos dela. Os 2 filhos, porque o que me consta aqui, parece que esses 2 filhos é a compensação dos 2 filhos mortos. Então Deus devolve 2 filhos para ele, né? Porque os filhos são dele. Ela se deita com ele, os filhos são dele. Então Deus faz uma compensação aqui para mostrar para ele que a iniquidade estava nos filhos dele e não nela. E ali, depois de toda essa história, depois de toda essa bagunça, nascem 2 nenéns. E você sabe como é que nascem 2 nenéns? Um brigando para nascer primeiro. Gente, essas crianças, eles brigavam pela primogenitura igual não sei o quê. Olha é isso mesmo, Consuelo. A história se repete. Vocês foram percebendo que só vem ciclos e ciclos e ciclos? Sara era estéril, Rebeca era estéril, sei quem era estéril, aí o homem ora e abre a madre e vai se repetindo. Aqui de novo, o irmão briga com outro irmão para ver quem nasce primeiro, para a gente ver como sempre teve muitos desafios, muitos problemas. Olha só o que acontece. Na hora do parto, o filho vem para nascer, o outro puxa e o outro nasce na frente. Aí vocês acham que a história da genealogia de Cristo aconteceu com quem? Com quem foi com a mão para frente ou com quem desceu? Desde o ventre. É isso mesmo. Desde o ventre as confusões. Só que a gente precisa de entender o que nos purifica. Hoje a gente vive um cenário totalmente diferente dessa história. Existem 2 tipos de pessoas, 2 tipos de gente. Os gentios e Israel. Só existe esse tipo de gente. Então, eu sou o quê? Não sei. Depende do que você é. Você que vai me falar o que você é. Dentro de Israel, existe o Israel físico e o Israel espiritual, tá? Ninguém aqui é Israel físico. O Israel físico são os descendentes de Israel mesmo, fisicamente, de sangue, consanguíneos. E o Israel espiritual é aqueles que são enxertados na oliveira verdadeira. Quem? Eu e você. Se você quiser Jesus, então é você. Se eu quiser Jesus, então sou eu. Então existe os gentios, que é o resto do povo, e o Israel físico e o espiritual. E nós temos a mesma bênção que é estendida sobre o Israel físico, é a mesma bênção estendida sobre o Israel espiritual, que no caso sou eu e é você. Só que para se ter a legitimidade de filho do Israel espiritual, a gente precisa da lavagem purificadora do sangue de Jesus. Sem a lavagem purificadora do sangue de Jesus, não existe Israel espiritual. Poliana, o que purifica? É o sangue. É o sangue que nos limpa, é o sangue que nos lava, é o sangue que nos transforma, é o sangue que nos dá a vida eterna. Gente, é muito engraçado o livro de Apocalipse. Quando a gente leu o livro, né, ele fazia assim, cuspia fogo. Mas teve uma parte do livro que diz que Deus, antes de ver os santos, ele via o sangue. As vestes dos santos, que podem ser eu e você, que são aqueles que estão em santidade, ela é lavada com o sangue de Jesus. Meu Deus, isso é muito poderoso. Ter a sua roupa lavada com sangue. Sabe por que hoje a gente não apresenta sacrifício de sangue? Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas isso, eu e você temos que querer. Para isso, eu e você precisamos
obedecer. Aí nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, tá? Então, para fazer parte da descendência de Cristo, nós precisamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus, ele é o último sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote mais poderoso e o reinado dele é eterno. Só que para você e eu fazermos parte desse reinado, nós precisamos obedecer às Escrituras. Só que nessa época aqui, estava na parte da formação, estava na parte do quem vai ser o quê. E havia essa cultura. Da mesma forma que havia um sentido para Sara entregar a serva dela para Abraão. Porque a cultura dizia que se o bebê nascesse no joelho da dona, o bebê era da dona, o filho era da dona. Então Ismael deveria de fato ser de Sara. Só que, olha, Agar fez questão de destruir tudo isso. Sabe? Que confusão. E depois aqui, Tamar não era errada. Mulher, ela se deitou com 2 filhos e com o sogro. Não. Havia, né, a prática de que se você teve um filho, se você teve um marido, se você casou com ele e você não teve filhos, você vai passando para os irmãos. Aí só tinha... Não, ele tinha o direito de ter outras mulheres. Porém, o segundo filho dele falou, eu não quero dar descendência para o meu irmão. Vocês estão vendo as histórias de irmãos já com problemas aqui? E aí o que aconteceu? Ele pegou e não tinha filhos com ela. Deus matou ele. As pessoas, elas acham que Deus é brinquedo. Elas estão vivendo, é como se elas estivessem vivendo assim uma Matrix, né? Algo assim, nossa, em Nárnia. Meu Deus. As pessoas acham que Deus é brinquedo. As pessoas acham e as pessoas pensam que Deus não é fogo consumidor. Mas Ele é. Eu tava conversando com uma amiga esses dias, ela disse assim pra mim, Poliana, eu vejo que as pessoas pagam aquilo que elas plantam. Ela pode demorar uma vida. Ela pode fingir uma vida, mas elas pagam. Principalmente na velhice. Eu falei, paga. Paga. A gente acha que não, mas paga. Uma seguidora esses dias pra trás disse que acho que o tio dela, ele era um homem muito lascivo e muito promíscuo. E aí ele tinha a primeira esposa, e a primeira esposa sofreu muito, ele saiu de casa, ele casou umas 10 vezes. Sempre esfregando a cara dela e tudo, e ela nunca se casou novamente, essa primeira esposa. Eu sei que por fim o homem morreu. O homem morreu, não tinha dinheiro para enterrar ele. Ela falou, não, eu tenho um plano funerário para ele. Todo mundo ficou chocada. Todo mundo morreu assim do coração. Como assim? Você pagou um plano funerário para ele? Não, eu paguei. Toma aqui. Esse homem só foi enterrado com dignidade porque tinha o tal do plano funerário dele. Ninguém teve problema com o enterro dele por causa da primeira mulher. A que foi humilhada, a que apanhou, a que foi surrada. Ela não ficou esperando a volta dele, ela pensou, eu tenho uma aliança com ele. Um dia ele vai precisar. Se esse homem morrer, eu tenho que estar aqui. Era o Espírito Santo tocando o coração dela, gente. E ele morreu. A atual esposa dele, sei lá, quinta, sexta, né? Ela foi lá enterrar o marido. Mas porque a primeira esposa pagou o plano funerário. Porque nem dinheiro essa mulher tinha para poder enterrar o marido dela. Esses dias uma pessoa me ligou fazendo vaquinha para enterrar uma outra pessoa. E eu fiquei pensando nessa história. Eu falei, gente, esse homem não precisou disso. Não precisou de vaquinha para ser enterrado. Porque a primeira esposa pagou um plano funerário para ele. A vida inteira. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. As pessoas têm ódio, rancor, mágoa. Vocês têm noção? O galardão que essa mulher vai ter no céu. Tem gente que diz que perdoa. Só para dizer perdoei, perdoou, não. Quem perdoou mesmo foi essa mulher. Eu digo, ela perdoou. Isso se chama perdão. Ela nunca mais se casou. O homem foi embora, casou com mais 5 e ele só teve dignidade por causa da primeira mulher. Ele foi enterrado com a quinta mulher segurando na mão dele. Mas porque a primeira mulher pagou o plano funerário. Gente, isso é muito, muito, muito forte. Não faz ideia.
Olha a outra, não tenho dinheiro. Você sabia que plano funerário é extremamente barato? É tipo R$ 5 por pessoa? Tu não tem R$ 5, Rebeca? Vigia, Rebeca. Vigia. Não falta é não querer, né? É R$ 5 por pessoa. Você faz um plano funerário, sei lá, de R$ 50 e você pode colocar, sei lá, 8, 10 pessoas. É porque a gente não vai atrás dessas coisas pra ver. Mas é bem barato mesmo, é bem barato. Mas ela não precisava de ter colocado ele. Nossa, Poliana, ela pagou porque era R$ 5. Não, gente, tudo bem, era 5. Era 5, tudo bem. Mas você pagaria R$ 5 por mês por aquele que te bateu, te feriu, foi embora e já casou com 5 e ficava esfregando isso na sua cara? É muita coisa. Eu acho muita coisa, né? É muito forte, é muito poderoso. É muito importante isso. Perdão é isso. Perdão é isso. Você virar para mim e falar, quem perdoa é Deus, ou tem um perdão automático e o perdão. As pessoas perdoam porque falam, perdoei. Não, o perdão é isso. Você vai me provar que você perdoou desse jeito. Perdão, falar que perdoou, minha filha, a gente perdoa até mosquito. A gente perdoa até quem pisa no nosso pé, né? Ai, perdão, tô perdoado. Agora, isso que essa mulher fez pra esse homem, pra mim, eu fiquei impressionada, impactada. Vocês têm noção? É muito forte, é isso mesmo. O homem teve um tratamento de saúde digno porque a primeira esposa nunca tirou o nome dele do plano de saúde. Depois ele chegou a falecer, tá vendo? Então a gente precisa entender que a vida é sobre essas coisas. A vida é sobre essas coisas. A vida não é sobre simplesmente gozar das coisas nessa terra. A vida não é só você chegar e você pensar, eu vou aproveitar disso aqui. Não. A vida é sobre o amor. E o amor é isso. O amor é entrega. O amor é respeito. O amor é quando você respeita a pessoa a tal modo que não importa o que a pessoa faça com você, mas você respeita aquela pessoa. E a gente vê aqui no ventre de Tamar a história de Isaac se repetindo, que é a história de Abraão se repetindo. Um irmão brigando com outro, um irmão brigando com outro, um irmão brigando com outro. Ismael, Isaac, depois Jacó e Esaú, e agora Pérez e Zerá. Um irmão puxando o outro. Um irmão dizendo, eu vou na frente. Não, quem vai sou eu. Eu quero a primogenitura. Não, quem quer sou eu. O que fazer para as histórias não se repetirem? Um irmão morreu porque ele foi mal visto diante de Deus. O outro irmão morreu porque o outro irmão não quis honrar o nome do irmão morto. Foi isso que aconteceu com Tamar. Que às vezes a gente olha pra cara dela, aí você fala, ela se prostituiu. Gente, ela se prostituiu. Isso foi bonito? Não, não foi. Mas essa era a única forma que ela tinha de ter filhos. Ela não tinha outro jeito. Se ela fosse realmente má e prostituta real, você sabe o que ela tinha feito? Ela simplesmente tinha se deitado com qualquer um. Só que ela queria filhos. E Deus deu. Deus veio mostrar para Judá que ele tinha que respeitar os costumes. Naquela época era isso. E aí nasce 2 filhinhos de Tamar, Pérez e Zerá. E vai rolar a maior confusão com esses meninos. Toda vez eu termino falando, gente, vocês acham que a confusão é só aí na casa de vocês? Vocês acham que a confusão é só aqui em casa? Você acha que a confusão... Não é não, gente. Não é não. Não é mesmo. Você acha que confusão é só quando tem uma massinha, 2 meninos e uma grande confusão? Os 2 querendo a massinha azul? Os 2 querendo a massinha preta? Não. A confusão vem desde sempre, para vocês verem o quanto as pessoas disputam umas com as outras. Desde sempre. Desde que o mundo é mundo, as coisas acontecem desse jeito. Gênesis é hollywoodiano, é isso mesmo, Rebeca. Meu Deus do céu, a gente sai de Gênesis pensando, meu Deus, como é que as pessoas fizeram isso? E como é que as pessoas fazem isso aí na sua casa? A gente adora criticar o outro, né? A gente ama
lançar crítica. E a gente não tá olhando nem o buraco que tá acontecendo na nossa casa. Então a gente tem esse cenário. Poliana, e como que a gente muda os ciclos? Eu tô vivendo ciclos tão ruins, uns ciclos tão péssimos. Eu quero é mudar os ciclos. Vamos mudar? Tem como mudar. Através do que, gente? Do sangue de Jesus. A Bíblia inteira diz que o que quebra ciclos é o sangue de Jesus. O que rompe alianças terrenas de iniquidade é o sangue de Jesus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Fala sobre ciclos. O problema é que as pessoas agora estão usando o ligar e o desligar e o rompimento de alianças para poder falar sobre coisas que Deus confirma. Poliana, o que Deus confirma? Um filho. Outra coisa que Deus confirma, um casamento. Agora, um exemplo, o que Deus não confirma? Um ficante, um peguete. O que Deus não confirma? Um namorado que você vai pra cama com ele, um noivo que você vai pra cama com ele, um amante. Deus não confirma isso. Isso não é uma aliança feita com confirmação de Deus, porque isso é uma aliança de iniquidade. É uma aliança em que você atraiu muitos espíritos malignos para você. Então vamos lá. Poliana, eu vivo um ciclo muito estranho. Muito estranho. Então na minha casa, sei lá, a gente tem um problema seríssimo com dinheiro. Como que eu faço isso? Quebra de aliança. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado do céu. Como que eu faço? Jejum, oração e quebra com o seu pastor. Quebra de aliança com intercessão. Você precisa de ajuda pastoral. Eu tenho acompanhado pessoas desigrejadas. Isso não funciona. A gente precisa de acompanhamento espiritual. Você precisa de algumas quebras. A gente precisa de algumas quebras na nossa vida. Sabe? O pai morreu de diabetes. O tio morreu de diabetes. O fulano morreu de diabetes. Vamos fazer quebras. A gente precisa aprender a quebrar alianças. Mas quebrar aliança não é simplesmente eu quebro essa aliança. E começa assim. Senhor, em nome de Jesus, purifico, quebra essa aliança. Mas você tem que estar sempre exposto à santidade. Para que você quebre alianças. E olha só a confusão. Mais uma vez a confusão. E tem outras confusões dessa na palavra, tá? As histórias vão só se repetindo. O irmão tentando pegar primogenitura do outro. O irmão tentando pegar a primogenitura do outro. E vai sempre sendo assim. E outra, Deus não se zomba. Um irmão tentando zombar de Deus, morreu. O outro tentando zombar de Deus, morreu. Parece que as pessoas morrem, mas morre. Morre real. Morre sem pisar na terra prometida. Morre sem cumprir todas as promessas que Deus deu. Ah, não morre sem cumprir promessa. Morre. No cemitério tem muita gente com muita promessa. Nossa, mas Deus prometeu e a pessoa morreu. Sabe por que morreu? Sabe por quê? Porque descumpriu. Casa com a irmã, no caso. Tenho filho da... Não tenho. Morreu. Morreu. Simples assim. Ataque fulminante, morreu. Para morrer basta estar vivo. As pessoas brincam muito de Deus. Eu amo um texto de Maria, ou de Lucas, que fala de Maria, e de Mateus também. Quando Maria recebe Jesus, ela está vivendo vários problemas. Vários. E sabe o que ela faz? Ela faz o cântico de Maria, ela fala sobre o temor do Senhor. Simples. Diferente de tudo, ela começa a quebrar ciclos. Ela começa a pensar, eu vou temer ao Senhor. Ela tem muito a nos ensinar, que é o temor do Senhor quem quebra os ciclos. É você se voltar ao seu Deus que faz com que as histórias sejam diferentes. Não é porque o tio morreu de diabetes, o pai morreu de diabetes, a tia morreu de diabetes, você tem que morrer de diabetes. O que você tem que fazer para prevenir? Espiritualmente falando e carnalmente falando. Qual a terra e o território que você não pode pensar? Tem família que a família inteira, metade da família é drogada. Tem outra família... Aqui, tem aquele louvor que fala que tem promessa que não morre. Eu sempre falo,
A de você ir falar, morre, morre. Aham, tá bom. Quem tem promessa não morre, não vai lá no cemitério pra você ver. Se morre ou não morre. Morre. Morre, mas morre bonito. Sabe por que que morre? Morre por desobediência. Se existe uma coisa que mata a pessoa sem que ela pise na terra, se chama desobediência. Que foi por isso que os filhos de Judá morreu. Sabe por que que Tamar fica grávida da mesma quantidade de filhos de Judá que morreu? Para Judá a ver que o problema estava nos filhos dele e não em Tamar. Porque é muito fácil acusar a mulher, né? Ai, ela é a viúva negra, ela tá matando os filhos dele. Não. O problema não era os filhos dele, o problema não era ela. O problema eram os filhos dele. Os filhos dele que eram iníquos, eles que foram mal criados, eles que não obedeceram às regras. Deus se entristeceu com eles e matou. Deus mata e não vai preso, gente. É simples. Deus mata e não vai preso. Deus tem um projeto. E não adianta a gente querer simplesmente fazer o que a gente quiser. Que Deus não vai deixar de ter o projeto. Deus tinha Jesus para a humanidade. E como que Jesus ia vir? Através do ventre, né, daquela que seria da descendência de Judá. Ele tinha Judá para poder trazer Jesus. Ele tinha Davi, na verdade, da descendência de Judá. E Davi, da descendência de Jesus. E aí vai indo. A gente vai observar todas essas histórias ao longo do texto, dos textos, né, que a gente vai lendo. Então a gente percebe aqui como era a formação. Poliana, que ciclos? Eu quero quebrar ciclos. Dá para quebrar? Dá para quebrar. Desligando na terra. Como é que desliga na terra? Através do sangue de Jesus. No que concerne a verdade. No que concerne a santidade. No que concerne a pureza. Não adianta você querer ficar tentando desligar aquilo que não tem como desligar. Não desligue teus filhos. Não tem como, vou desligar esse menino só porque ele é mau. Tem mãe que quer. Vou desligar aqui meu marido. Não tem como, gente. Não tem como. Você pode até se casar de novo, né? Vai lá. Só no cartório assinar, não é assim que as pessoas fazem? Mas não é desligado o casamento. Uma aliança, depois de feita, ela é confirmada. O que se desliga? Iniquidades. Iniquidades. Olha, Poliana, eu fiz isso, eu cometi esse pecado. Então você está querendo dizer que seu casamento foi um pecado? Você está querendo dizer que os frutos do seu casamento foram um pecado? Você está querendo dizer que o sim que... Ah, Deus, agora eu disse sim para o Senhor no altar em 1900 e tanto e agora eu já quero desligar. Você está brincando? Você está brincando com Deus? Depois tem uma vida que não é próspera, depois tem uma vida que não é abundante e não entende por quê. Por que todo mundo é feliz menos eu? O ser humano, ele busca a felicidade. Por que todo mundo sorri menos você? Fica aí com essas alianças de iniquidade, desfazendo de alianças que Deus confirmou. Não brinca com Deus. Senhor, eu tenho desejo no meu coração de desligar tal coisa que eu fiz. Eu desligo? Existem coisas que a gente vive hoje que são atraídas para nós. Existem coisas que são atraídas para nós por conta de alianças feitas no passado, pelos nossos antepassados, heranças malditas. Tem famílias que a família inteira tá presa. Eu tô falando sério. O tio tá preso, o pai tá preso, o vô tá preso, o filho tá preso, o primo tá preso, os amigos, tá todo mundo preso. Como que eu venço isso? Como que eu venço essas alianças? Com o sangue de Jesus. Eu não me exponho a um lugar que pode me levar à prisão. Vocês entendem? Além de quebra, é um comportamento da educação da vontade. Você educa sua vontade, sua carne, para que você não seja inclinado àquilo ali. E aí você rompe com aquele ciclo. E não adianta só educar a vontade, porque senão a história se repete em outra geração. Além de educar a sua vontade, você precisa quebrar isso no mundo espiritual. Mas dá para ter uma nova trajetória, dá para ter um novo curso de história. Inclusive a Bíblia é recheada de histórias que quebraram ciclos e foram para outros rumos de paz e de ânimo. Mas isso precisa de educação da vontade. Eu quero saber se a sua vontade já está educada.
Eu quero saber se você quer. Eu quero, então faz acontecer. Perdoou mesmo? Foi mesmo? Se depara com a sua miséria. O ser humano, ele não quer se deparar com a miséria dele, porque ele acha que ele é super poderoso. Ele acha que só porque ele foi vítima de alguma situação, ele é assim um alecrim dourado. Isso é tendencioso da gente. A gente precisa começar a prestar atenção. Como está acontecendo as nossas gerações? O que você quer melhorar para a próxima geração? O que você quer romper? Quem você quer ser responsável pelo quê? Todo mundo está em busca de um grande projeto. Todo mundo. Se eu perguntar aqui no chat, as pessoas que estão ao vivo ou pessoas que vão assistir depois, e eu perguntar quem quer fazer um grande projeto, quem quer fazer parte de um grande propósito. Talvez você nunca faça parte de um propósito público, mas você é a responsável, você pode ser o responsável, a responsável por fazer um grande projeto dentro da sua casa. O maior propósito que um ser humano tem na face da terra se chama família. E as pessoas desprezam isso. O que você vai vencer para que ninguém mais da sua família tenha que vencer? O que você vai deixar pronto para as próximas gerações? Quando você chegar lá no céu e Deus te perguntar: servo, serva, o que tu fez aí? Aí você vai falar: eu fiz isso. Qualquer projeto grande, né? Você pode ter um projeto de alcançar nações, mas se não começar dentro da sua casa, não é um projeto válido. É simples. O maior projeto de Deus para a humanidade é a sua família. Primeiro funciona dentro de casa. Tem gente, e muitas, e a grande maioria das pessoas, que vai ficar só no projeto da casa, porque alguém daquela raiz, daqui a algumas gerações, vai fazer algo para o mundo. Vocês entenderam? Obrigada, querida. Vocês entenderam? Então, assim, talvez o seu projeto seja pegar esses meninos, os meninos catarrentos, que não tá funcionando, e simplesmente falar: vocês vão prestar. A gente, pai e mãe, tá preocupada com português, matemática, história, geografia, se você é médico, se você é psicólogo, se você é advogado, contador. Vocês esqueceram que o que realmente importa é se vai entrar nas vestes santas. Se você parar de se preocupar: eu tô preocupado com a escola, se preocupa não. A escola vai se criando. Poliana, não, a escola vai se criando. A escola é sentar, estudar e acabou. Eu quero saber o pós-escola. Eu quero saber quanto de Bíblia seus filhos sabem. Eu tenho uma seguidora que ela Blackstoneou total, gente. Ela foi criada na igreja e chegou um tempo da vida dela que ela desistiu de Deus. E ela começou a andar em lugares super estranhos. E um dia ela estava num lugar e de longe ela estava meio loucona, sabe? Bem loucona, real. E de longe ela viu uma igreja. Sabe aquelas assembleias do reino de Deus que o povo fica só no coque? Eles estavam louvando. E ela ouviu uns corinhos da harpa de longe. E aquilo falou: aqui não é meu lugar, ali é meu lugar. Ela voltou para a casa do pai. E nunca mais saiu da igreja. Vocês entenderam? Ela estava num lugar, ela estava bem loucona. E ela já estava assim há alguns anos bem loucona. Só que ela estava num lugar onde ela conseguia ver uma igreja. Nesse lugar que ela estava vivendo loucuras. E nesse dia em específico ela viu crentes adorando. Que história bela. A nossa história não tem que ser desprezada. Ela falou assim: não, acabou. E ela virou para mim e falou assim: Poliana, eu quis romper isso para que meu filho não vivesse. Eu falei: isso se chama quebra de alianças. Isso se chama você rompeu com o ciclo de iniquidade. E ela rompeu mesmo. Você tem um poder nas suas mãos. Que poder? Um poder de romper aquilo que é iníquo. Você, como que eu vou saber? Você já perguntou para o Senhor: Senhor, quais são as alianças que eu devo romper? Não rompa até que o Espírito de Deus te direcione. Mas ele não fala, fala. Você já perguntou para o Senhor:
Quais são as alianças que eu tenho que romper? Senhor, eu quero romper. Eu estou observando isso de gerações em gerações. Quais são as alianças que eu devo romper? Eu jamais ousaria romper alianças que Deus falou para mim não romper. Porque eu sei que isso tem pesos e pesos espirituais. Eu quero dizer uma frase muito séria para vocês que um dia eu ouvi e eu tomei ela para mim. Escreve alguém para mim essa frase, para que as pessoas leiam. Se o máximo de pessoas escreverem, fica legal, porque as pessoas conseguem. Escreve assim: Jesus é simples, vírgula, o mundo espiritual não, ponto. Jesus é simples, o mundo espiritual não. Escreve aí. Eu e você precisamos de entender que Jesus é simples. A forma de adorar Jesus é muito simples, mas o mundo espiritual é extremamente complexo. Jesus é simples, queridos. O mundo espiritual não. Jesus é muito simples. O mundo espiritual não. Que coisa linda, gente. Subindo, sobe essa informação para o céu. Não ouse fazer nada sem pedir autorização para o pai. Filho não sai de casa se pai não autorizar. Filho não toma sorvete sem pai autorizar. Filho não come chocolate sem pai autorizar. Ontem de manhã eu estava fazendo uma reunião e antes da reunião eu comprei salgadinho. Olha a tia péssima, né? Mas eu não faço isso sempre. É que eu tinha comprado umas massinhas para as crianças e eu vi uns salgadinhos e vi um chocolate. E eu falei assim, eu vou comprar hoje. Eu gosto de comprar mais saudável. Só que eu comprei do calórico mesmo. Comprei um bombonzinho para cada um. E comprei um salgadinho para cada um. Né? Comprei um para o Felipe, um para a Catarina e um para a Ana. Só o salgadinho, que era bastante, que eu comprei daqueles que vem um monte. E deixei em cima da minha cama. E fui lá para o meu escritório para uma reunião. As crianças bateram, eu virei para a menina da reunião e falei assim, eu comprei salgadinho de chocolate e deixei em cima da minha cama. E comprei umas massinhas. Eles vão vir aqui e vão pedir, tá? Ela falou, tá. Deu 5 minutos, as crianças chegaram. Deu mais 3 minutos, bateram na porta do meu escritório. Tia Polly, aquele chocolatinho em cima da cama da senhora é meu? Falei, é para comer só o chocolate. Porque já tá quase na hora do almoço e o salgadinho para depois do almoço. Tá bom. Comer o tal do chocolate. Quando eu cheguei aqui, tava em cima da minha cama todos os salgadinhos. Eles almoçaram, vieram aqui. Aí a Catarina tava saindo, que ela tava saindo com a mãe dela. Aí ela, tia Polly, eu não comi meu salgadinho. Eu falei, pode pegar, é seu. Leva pra onde você tá indo e não come agora, que agora você acabou de almoçar, deixa pra você lanchar. Tá bom, tia Polly, muito obrigada. Eu vou comer de lanchinho. Pronto. Filho não pede nada sem pedir pro pai. Não come, não bebe. Filho não faz nada. Pai, eu posso tomar esse iogurte? Tia, eu posso tomar esse iogurte? Agora não, agora sim. Ontem, antes da Ana ir pra natação, a gente estava fazendo milho, o milho não ficou pronto para ela comer. E ela já estava no tempo de ir pra natação, minha mãe virou para ela e falou assim, abre a geladeira, pega 2 iogurtes, pode ir tomando no meio do caminho, que aí você não vai com o estômago vazio pra natação. Tá, vovó, tomou 2 iogurtes e foi pra natação. Filho não faz nada sem pedir para pai, para mãe, para avó, pro adulto. Por que você tá achando que você pode fazer o que você quiser da sua cabeça? Não faz. Deixa Deus falar, faça. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a gente cresceu na estatura de varão perfeito. Que a estatura de varão perfeito é aquela quando você para de crescer, né? E aí você encarou a maturidade. Você encarou. E aí a gente parou de crescer fisicamente, a gente tá achando que tá tudo bem. Não tá.
Filho não faz nada sem pedir para pai e para mãe. Para você quebrar ciclos, para você romper ciclos, para você viver uma vida diferente, você e eu precisamos de ir no secreto. Papai, é isso, o mundo espiritual. Não é simples. Vocês escreveram aqui, Jesus é simples, o mundo espiritual não. Não faça nada sem perguntar para o pai. Eu tenho pessoas, eu conheço pessoas que tinham belíssimas intenções, que faziam, que queriam coisas boas, mas que tiveram resultados terríveis. Primeiro, fazer coisas sem cobertura espiritual. Segundo, fazer por fazer. Terceiro, fazer sem santidade. Não vai dar certo. Pergunta para o pai, vai no pai. Papai, eu posso fazer isso? Se ele ficar em silêncio, não faça. Se ele falar pode, você faça. Porque Deus é o garante. Jacó, quando ele queria sair lá da terra de Labão e voltar para a terra dele, antes ele perguntou para Deus, eu posso voltar? O que é que Deus falou? Volta. Ele voltou. Ele tinha medo do irmão, gente, tava com medo de morrer. Ele saiu de lá jurado de morte. Como é que o homem volta? Ele volta porque Deus falou, volta. Não foi ousado? Vocês não acharam ousado? Quando a gente lê o texto, a gente pensa, meu Deus, que homem maluco, que homem ousado. Não, Deus falou, volta. Se Deus falou, volta, é para voltar. Tem gente que Deus está falando, faz, a pessoa não está fazendo, ainda está duvidando. E tem gente que Deus falou, espere, a pessoa está fazendo, está fazendo. Tem gente que Deus falou, vai. Tem gente que Deus falou, não, não faça. E a pessoa está fazendo. Deixa de ser desobediente. Faz aquilo que Deus falar. Como que eu vou saber? Você vai saber. Se você buscar, se você bater na porta, a porta vai abrir. Jesus é muito simples. O problema é que o mundo espiritual é extremamente complexo. Então a gente acha que tudo é complexo, só que a forma de adoração é muito simples. Jesus é muito simples. O mundo espiritual não. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero te perguntar, Senhor, a gente pode ir ou a gente não pode? Espírito Santo, coloque no nosso coração quais são os limites, até onde a gente vai, até onde a gente não vai, o que o Senhor espera, quais são as suas expectativas em relação a nós, qual é o maior projeto, qual é o maior propósito, para onde a gente tem que olhar dentro de casa, quem está precisando da nossa atenção. Senhor, são tantos questionamentos, nos ensine a nos voltar para o projeto original. Oh, Senhor, quem somos nós? Aqueles que vão cultivar uma família ou aqueles que vão expandir o reino da porta para fora? Espírito Santo, implementa no nosso coração a alegria da salvação, para que a gente entenda qual é o maior projeto de Deus na terra, que é amar pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Faz o que o Senhor manda. A Bíblia satânica diz assim, se você quer, faz. Faz aquilo que está no seu coração. Se você sentir o desejo, faça. Não é assim. Existem muitos cristãos que se dizem cristãos mais satanistas do que cristão. Cristão que faz o que quer, cristão que faz o desejo dele, não é cristão. Nós estamos aqui para amar, adorar e obedecer. Às vezes a gente quer tanto de Deus e Deus quer trabalhar no nosso coração. Não duvide. Se as coisas não estão acontecendo é porque tem um projeto, tem um propósito e Deus quer tratar do seu coração e do meu coração também. Se as coisas não estão acontecendo é porque o Senhor quer trazer estatura de varão perfeito para essa circunstância. O que você vai desligar na terra? Depois de perguntar para o teu pai, o que você vai ligar na terra? Depois de questionar o seu pai. Porém, mas Deus não respondeu. Tudo bem? Espera. Tem 6 meses, continua esperando. Tem 1 ano, continua esperando. Tem 2, continua esperando. 1 hora, um dia você vai entender o que Deus quer falar. O problema é que a gente para de perguntar a Deus e a gente começa a agir por conta própria. E agir por conta própria
nunca funcionou. É isso. Jesus é muito simples, o mundo espiritual não. Um beijo, fica com Deus, até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua essa treta, como diz a Rebeca, esse Hollywood de Gênesis. Gênesis é terrível, meu Deus, parece que a gente tá falando da nossa família, né? Misericórdia! Parece que a gente tá lendo noticiário, só as confusões. Então eu entendi, começou lá atrás, começou. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar essa treta de Gênesis. Um beijo.